noite a todos, muito bem-vindos, viu? Que Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria cada reunião nossa aqui no Chico Xavier, gente. Muito obrigado pela presença. Todas as terças-feiras que nós formos ler, não só ler, mas fazer uma exposição no Livro dos Médiuns, nós vamos ter 2 pessoas aqui, igual a reunião que a gente faz de quinta-feira. Só que nós vamos ter uma coisa diferente nessa reunião nossa. Se alguém tiver alguma questão em relação ao assunto que nós vamos conversar à noite, aqui a gente tem uma urna, em cima da mesa a gente tem rascunho, a pessoa pode colocar a dúvida lá, ou alguma complementação, porque sempre tem alguma coisa que às vezes a gente não consegue passar. E na próxima reunião, antes de começar a reunião, a gente lê e a gente procura esclarecer. Um outro detalhe, a partir de terça-feira que vem, nós vamos ter o exercício da psicografia à mesa. Esse trabalho nós fizemos durante alguns anos aqui no Chico Xavier. Vamos lembrar uma coisa, é um exercício. Então, muitas vezes a expectativa, que vem alguma mensagem de algum parente, às vezes ela não é correspondida. Tivemos muitas mensagens de parentes, de amigos que vieram através da psicografia. Só que a gente só tinha psicografia. Nós vamos fazer uma mesa mista. Tanto nós vamos ter a psicografia como vamos ter a psicofonia. Então, o médium tanto pode receber a entidade, como pode escrever. E muitas vezes, o que nós já tivemos aqui, nós tivemos alguns casos muito interessantes, que por intermédio do médium, uma moça que desencarnou num outro país, a mãe dela chegou aqui, inclusive, já tinha começado a reunião, e ela se manifestou por intermédio do médium pela voz, pela psicofonia. Ela deu o nome, nós falamos o nome, perguntamos se tinha algum parente aqui. Acho que quem está aqui mais tempo lembra dessa história, que foi muito emocionante. Inclusive, ela tinha discutido com a mãe, fez uma viagem internacional sem a mãe saber, junto com o noivo, e num acidente de esqui, ela desencarnou no 2º dia da viagem. Então nós tivemos isso pela psicofonia. Pela psicofonia nós tivemos várias mensagens também, e também pela escrita. Então fica aí essa informação para nós, vai ser um exercício, muitas vezes nós não conseguimos, mas o objetivo da reunião é o Livro dos Médiuns e o esclarecimento a respeito da mediunidade. Bom, vamos lá então, Nurinho. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Antes de começar a leitura, vocês viram que é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, muitas instituições espíritas dizem que não pode se evocar os espíritos. Perfeitamente pode se evocar os espíritos. Nós tivemos uma experiência no Hospital Psiquiátrico de Americana, onde a gente evocava os doentes. A gente fazia reunião num horário em que a maior parte deles estavam dormindo, e para saber o envolvimento espiritual, a gente evocava o paciente, nem sempre vem, mas muitas vezes viu, e nós tivemos resultados fantásticos, descobrindo qual era a interferência espiritual, inclusive voltando às vezes em encarnações pretéritas de alguns deles. Então pode se evocar, desde que tenha médium e tenha um ambiente adequado para isso. Os assuntos que serão tratados aqui nos Livros dos Médiuns. Ação dos espíritos sobre a matéria. Hoje nós vamos falar esse primeiro item, a espíritos. Manifestações físicas, manifestações inteligentes, manifestações visuais, bicorporiedade, laboratório do mundo invisível, natureza das comunicações, formação dos médiuns, inconvenientes e perigos da mediunidade, perda da mediunidade, o papel dos médiuns nas comunicações, a influência do médium, a influência do meio, a mediunidade nos animais, obsessão, a identidade dos espíritos, evocações, perguntas que podem fazer aos espíritos, mistificações e charlatanismo. Dentro desses itens aqui, o Livro dos Médiuns relaciona 86 tipos de mediunidade. Dentro desses 20 itens aqui, nós vamos falar de 86 mediunidades, que está inserida no Livro dos Médiuns. Todos nós temos mediunidade, todos, sem exceção. Mas será que todos são médiuns? Nós vamos ver no decorrer desse estudo. Sempre colocamos isso daqui. Aqui está o espírito, aqui está o corpo mental, aqui está o corpo espiritual, aqui está o duplo etérico, aquela energia de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Todas as manifestações mediúnicas, elas têm essa trajetória aqui. Todas. Muitas vezes o médium, ele tanto tem interferência externa, como ele tem interferência interna, dele mesmo, de outras encarnações. Mas isso vai ser tudo conversado durante os nossos estudos. Tudo está arquivado aqui nesse corpo mental.
a nossa trajetória, o nosso currículo, tudo aquilo que aconteceu na nossa trajetória, desde quando nós adquirimos o pensamento contínuo, está arquivado aqui. Isso vai se manifestando. Aqui também começa a surgir o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está relacionado com a evolução do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele tem a liberdade de agir, mais ele tem o livre-arbítrio. Muitas vezes nas situações rudimentares, onde nós começamos a nossa trajetória espiritual, é mais o instinto que o livre-arbítrio que predomina. Mas nós vamos ter um gráfico, inclusive acho que nós vamos colocar esse gráfico na quinta-feira, não nessa, na outra, para a gente entender como funciona mais ou menos isso daí. Mas isso vai ser estudado no Livro dos Médiuns. Então, o assunto de hoje, o capítulo 1, Há Espíritos. A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo além da matéria. Então, por que o Kardec começou justamente aqui? Ele sabia que quando ele fosse publicar o Livro dos Médiuns, ia haver muita contestação, como existe até hoje, muita contestação em relação à doutrina espírita. Então, por falta de entendimento, numa época em que a França era o berço de tudo que acontecia na época, tanto é que as pessoas, que nem no meu caso mesmo, se ensinava na escola o francês e não o inglês. Ali era o berço da cultura. Sabendo disso, sabendo que ia haver uma mexida ali, porque muita gente acreditava no maravilhoso, no sobrenatural, que nós vamos mais para frente focar um pouco, e ele já está falando aqui, seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, então está explicado para nós. Nós não vamos prolongar muito. O Kardec ele deixou aí o Livro dos Médiuns dividido em duas partes. A primeira parte, praticamente, ele trata desses assuntos aí, das contestações que ele recebia na época, Exatamente. Admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Que ela possui consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois do contrário, ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar, mas para onde vai e que é feito dela? Então, quando não se conhecia todo o processo universal, acreditava-se que a gente ia para o inferno ou que a gente ia para o céu. Aí no próprio Livro dos Médiuns está escrito o seguinte: aonde está o inferno, onde está o céu? Porque nós sabemos que uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Aí nós vamos pegar um livro do Chico Xavier. Durante essas reuniões nossas, nós vamos colocar biologia, física, química, ciência, tudo à luz da doutrina espírita. Nós vamos ver o livro Libertação, do André Luiz, onde eles vão numa região infernal. Quem já leu o livro Libertação aqui, vai entender isso daí. É uma região tão densa, tão pesada, onde existem animais exóticos. Então a mitologia grega não está muito fora de tudo isso. Que eles precisam apagar a luz, diminuir a potencialidade energética deles com o espírito já num grau superior para poder descer até lá. E olha só, eles são orientados da seguinte forma: que eles não se envolvessem em pensamento naquela região, pois senão eles talvez não poderiam voltar. Tal o envolvimento. Esse é o envolvimento obsessivo que nós vemos na Terra. Muitas vezes o envolvimento ele é sutil. Quando pensa que não, ele tomou uma proporção muito grande. Então está aqui. Não existe céu, não existe inferno. Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é taxativa: na consciência. Então nós vamos ser levados de acordo com a nossa consciência, porque isso é que vai levar a gente, é vibração. O espírito tem peso. A partir do momento que nós começamos a progredir na parte espiritual, em moralidade, em tudo aquilo que Jesus trouxe para nós, nós começamos a ter um espaçamento em toda a nossa constituição atômica. A gente sabe que quanto mais espaço, mais leve. Por isso que o balão sobe. Por que que o balão sobe? O ar quente dentro do balão faz com que ele fica, o interior dele diferente da parte exterior, e ele sobe. Mesma coisa é o espírito. O espírito, quanto mais ele agrega situações benéficas, mais ele tem condição de galgar planos mais elevados. Então não adianta. É aquilo que Jesus sempre fala e que nós repetimos aqui: semelhante atrai semelhante.
Não adianta a gente querer chegar num lugar onde a gente não tem capacidade de chegar ainda. Por isso veio a doutrina espírita para nos educar e mostrar como nós somos capazes de superar todas as nossas deficiências, todos os nossos impedimentos espirituais. Resolvendo os problemas espirituais, nós resolvemos os problemas materiais. Porque uma mente tranquila, serena, ele é capaz de pensar melhor e de realizar as coisas sem reação, agindo com cautela, porque tudo nessa vida existe o tempo que é o melhor remédio. O que a gente não resolve hoje, amanhã pode ser diferente. Amanhã sempre é um novo dia, nós temos essa palestra aqui. Kardec está falando ali em alma, existência da alma. Então a gente vai ver alma, espírito, a gente sabe que ele definiu. A alma é um espírito que está encarnado. E por que ele fala aqui admitindo a existência da alma? Porque os materialistas, na época, nem acreditavam que existia uma alma dentro do corpo, né? Sim. Então ele começa aí, tem que primeiro acreditar que você tem uma alma, para depois saber que ela tem um princípio inteligente, que é independente. Então é por isso que ele chama de alma. Então às vezes a gente vai ver alma e espírito. Então alma é o espírito encarnado. É a mesma coisa, mas é para definir. Olha que coisa interessante no primeiro item. Que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Por isso que é necessário um médium, para poder receber a entidade. O espírito, ele não levou nada com ele, mas ele levou aquele corpo mental que nós falamos, e enquanto nós estamos na atmosfera terrestre, nós temos aquele corpo espiritual, agregado com matérias da terra. Então, ele, para poder, às vezes, ser assistido, ser orientado, ser esclarecido e ser socorrido, ele precisa do médium. A partir do momento que ele encosta no médium, que ele sente o choque físico do médium, aí tem condição de conversar com ele. Por quê? Ele não tem os órgãos materiais que nós temos, esses órgãos pesados. Por isso mesmo que também os espíritos usam médiums para fazer certas manifestações que nós vamos falar. Esse livro é fantástico. Tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que a outra, mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas, que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Isso aqui é muito interessante. A ciência de agora, principalmente a física quântica, eles estão descortinando essa parte espiritual. Nós nunca vimos tantos médicos espíritas como tem agora. Aqui no Chico Xavier a gente tem alguns deles. Por quê? Porque não existe outra saída. Não tem como explicar. Então, a teoria está trazendo para nós. Mas por isso que o Centro Espírita Chico Xavier é aberto. Vocês podem ver, o Chico Xavier é aberto. Nós temos a reunião mediúnica aqui pública. Porque doutrina espírita é a doutrina de Jesus. Não é seita que se esconde. Aqui estão os médios, a gente conversa antes para ver se a pessoa não fica impressionada. Mas o que nos impressionava antigamente, hoje não impressiona mais. Qualquer criança hoje não tem medo de fantasma. Qualquer criança, a não ser que ele seja médium, porque a mediunidade, ela está começando a aflorar bem cedo hoje. Mas se o pai e a mãe têm esclarecimento espiritual, principalmente sobre a doutrina espírita, ele vai direcionar o filho ou a filha, ele vai direcionando a criança, ele vai desmistificando. Como que nós vamos resolver um problema? Enfrentando o problema. Porque se a gente não enfrentar o problema, a gente não vai resolver o problema. Então nós temos medo porque nós não conhecemos o mecanismo. A partir do momento que nós conhecemos o mecanismo, nós passamos a usar a nosso favor. Isso nós vamos ver nesse livro. Consideremos o espírito, antes de tudo, na sua união com o corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte. O corpo não é mais que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Além desse envoltório material, o espírito possui outro, semimaterial, que o liga ao primeiro. Na morte, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, a que chamamos de perispírito. Este envoltório semimaterial tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso e invisível para nós no estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Aqui nós podemos entender, muitas vezes, a materialização. É uma agregação de constituição atômica, aquilo que nós conversamos antes. Por quê? Esse corpo energético, ele gera um campo magnético. Esse campo magnético fica impregnado de matéria,
que nós ainda não temos condições de definir. Então, é onde esse envoltório semimaterial, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico vaporoso invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Então existe a bicorporeidade, que nós vamos falar, existe o transporte, que nós vamos falar, isso tem até na Bíblia. Nós vamos ver Filipe, no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, olha como que a Bíblia traz para nós tudo isso aqui, só que por falta de entendimento, a gente passa por cima, passa batido essas coisas, mas com o auxílio da doutrina espírita, nós vamos entender tudo isso. Nós vamos entender até a transfiguração de Jesus. Por que o corpo de Jesus sumiu? Qual a explicação? E uma série de coisas. Ali, Norinho, fala do perispírito, né? Que ele tem a forma humana, né? Quando alguém vê algum espírito, provavelmente está vendo o quê? O perispírito, e ele pode ficar da forma que ele era. Exatamente. Ou na última encarnação, ou qualquer outro. O Emmanuel, por exemplo, o mentor do Chico, ele assumiu a forma do senador, mas depois do senador ele teve outras reencarnações. Mas ele preferiu aparecer como a forma do senador. Então, depende do nível do espírito, ele vai conseguir dominar isso também. Se vou me apresentar assim ou de outra forma. Então, isso tudo é no perispírito que ele faz, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Como funciona a reencarnação? Vamos pegar só uma pinceladinha aqui. Está mais ou menos dentro disso aí. O corpo perispiritual, quantas células tem no corpo perispiritual? Esse corpo. Quantas células tem num corpo formado? Trilhões de células. O corpo espiritual tem trilhões de células. Nós vamos ver no livro, onde vai falar da reencarnação de Segismundo, ali o seguinte, ele se restringiu, porque na fecundação começa com uma célula, depois ela vai se multiplicando. Por quê? Porque o modelo, que é esse corpo espiritual, tem várias células. Então, a partir do momento que começa o crescimento da criança, isso é fantástico. Isso nós vamos entrar nesse assunto depois com mais profundidade. A partir do momento que vai multiplicando, as células do corpo espiritual vão reproduzindo as células do corpo físico. Olha para vocês verem que coisa impressionante. Então, tem algumas fases da criança que nós não vamos falar hoje, porque nós não vamos vai sair muito fora. Que nós vamos ver. Por que o André Luiz diz o seguinte, que a reencarnação começa no momento da fecundação, mas só se completa aos 7 anos. Doutrina espírita explica isso daí, com clareza para nós. Não podemos, pois, considerar o espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. Por que não poderia ele agir sobre a matéria? Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Mas por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, como o homem livre se comunica com um prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se à sobrevivência das suas afeições? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos desejando comunicar-se conosco? Olha, isso me emociona, porque realmente é a família universal. Porque se tudo acaba com o corpo, qual o sentido da nossa família? Qual o sentido do amor que nós sentimos, principalmente de pai para filho, de mãe para filho? A mãe mais ainda, que a mulher, o amor dela é diferente. Então está tudo nisso daqui. Então nós vemos muitas vezes familiares acompanhando pessoas aqui no centro, em lugares, na rua. Por quê? São afeições. O amor é a única coisa que vai prevalecer sempre. Por isso que na Bíblia está escrito que Deus é amor. É aquele amor puro. Quando a gente ama realmente, a gente não é exigente. Nós ainda não conhecemos aquele amor que une todos os astros. É aquele amor universal. Aquele amor de Jesus. Olha, eu tive a oportunidade de conversar com o Chico Xavier, de assistir a reunião do Chico Xavier. Uma vez que o Chico Xavier faz aniversário dia 2 de abril. Nós estávamos lá, minha mulher estava também esse dia lá, e ela assistiu isso aí. Veio um coral de crianças para cantar para o Chico Xavier. Chico Xavier, ele era um homem criança, simples, o amor puro ali. Aí, nós podemos ver a veneração que os espíritos superiores tinham com o Chico Xavier. Eu consegui pegar o pensamento do Chico Xavier. Estou falando isso aqui a título de instrução para mim, principalmente. Chico Xavier, aquela luz envolvendo o Chico Xavier, e ele pensando, Jesus, eu não sou digno. Jesus, puxa vida, eu não mereço. Jesus, eu não mereço. Olha que coisa impressionante.
Então vocês vejam, vocês imaginam que eu tenho certeza absoluta, e muitos espíritos têm, que Chico Xavier foi João Batista, primo de Jesus. Vocês imaginam a hierarquia do Chico Xavier? Para trazer tudo isso que o Chico Xavier trouxe para nós, em termos de conhecimento, tem que ser muito grande, mas muito grande. Será que alguém vai psicografar igual o Chico Xavier? Não, não tem. Aí nós vamos ver no livro dos médiuns sobre médiuns especiais. Tudo isso no livro dos médiuns. Mais um pouquinho só, nós vamos ter que encerrar. Ser preso. Aqui o Kardec começa a falar dos materialistas. Sim. Que ele fala que eles amam a matemática, a física, a química. Então, é que para eles usarem a matemática, a física, a mecânica, hoje tem até mecânica quântica, se eles quiserem, para eles provar o contrário do que o Kardec estava falando. Exatamente. Então, eles só simplesmente negavam. Mas, não existe, mas era a crença deles só. Mas não apresentavam nada de concreto baseado na ciência deles sobre isso. Então, ele começa a falar. Ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte? Se ele pensa, não deve mais pensar nos que amou? Se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles? Se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado? Se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco? Por meio do seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte? Se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo? Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever? Podendo fazê-lo escrever, não pode responder-lhe as perguntas, nem lhe transmitir pensamento? Então ele estava mandando eles provarem isso com a matemática, com a ciência deles, né? Que eram as contestações que tinha, né? Que nem muitas vezes a pessoa quer que prova a reencarnação. Aí é só falar para ele provar que não existe a reencarnação. Aí nós vamos ver um sábio dizendo o seguinte, pediram para ele a explicação de Deus, para ele explicar. Aí ele diz o seguinte, só Deus e o infinito pode definir o infinito e Deus. Nós não temos condição. Falta-nos um sentido para isso. No livro dos Espíritos, um dia o homem verá a Deus, mas não com esses órgãos limitados que nós temos. Por isso que o estado alterado de consciência, ele leva o homem, muitas vezes, a umas coisas até absurdas, quando ele não tem o entendimento mediúnico, através da doutrina espírita. Mas nós vamos falar tudo isso, coisas que provocam, muitas vezes, o despertamento da mediunidade. Alguns tipos de droga, algumas coisas, bebida. Tudo isso vai ser falado dentro desse livro. Nós não vamos ter mais tempo. O que vem depois, Reinaldo? Só o próximo capítulo. Capítulo 2. Maravilhoso e o sobrenatural. Nós vamos desdobrando. Se alguém ficou com dúvida em relação a alguma coisa, quiser colocar alguma coisa disso daqui, porque nós fizemos um resumo. Nós vamos estudar esse livro, nós vamos resumir muitas coisas, porque ele é muito extenso. Então nós vamos resumindo, pegando as partes principais, dando exemplo de outros livros, de outras coisas que trazem para nós. Tá bom, gente? Então agora é aquele momento, fazermos o nosso pedido. Aquele que tiver algum problema, mentaliza Jesus, peça. Se a gente não tem uma mediunidade ostensiva, que não vai trazer muito benefício para nós, mas nós temos família. Nós conhecemos pessoas que podem se beneficiar através do estudo desse livro, que vai ser muito importante. Então, que Jesus nos abençoe e vamos para a segunda parte. Cada um faz seu pedido mental na hora do passe. E no mais, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. O esquema do livro dos médiuns vai ser mais ou menos esse que nós começamos hoje. Vamos abrindo para a gente conversar assim que der uma oportunidade. Todas as reuniões nossas, elas terminam 9 horas, religiosamente, às 21 horas. Nós vamos fazer isso também no livro dos médiuns, para que as pessoas tenham aquele horário, um compromisso. Muitas pessoas pegam ônibus, muitas pessoas vêm de longe, porque me questionaram por que não abre 1h30 para a gente ter um trabalho maior na mesa. Nós não vamos fazer isso em respeito a muitas pessoas que precisam tomar ônibus para ir embora. É oportunidade. Vamos fazer aquilo que nós comentamos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode escrever num papel, pode deixar aqui, que aí se a gente tiver possibilidade de aclarar, nós vamos fazer isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E com certeza nós viemos para sermos felizes. Aí Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, mas a gente tem um pouco de felicidade, de alegria. Só o fato da gente estar lúcido, olha, eu sempre comento, quando a pessoa achar que ele está triste, que ele está muito derrubado, vai fazer uma visita no hospital psiquiátrico, em algum lugar, em alguma instituição.
porque aí nós vamos valorizar a nossa vida. Olha como nós somos felizes. Nós vamos voltar para casa agora, tem uma comidinha quente, um cobertor, um chocolate quente, que agora já dá para tomar um chocolate quente, né? Não é mesmo? Então, gente, muito obrigado, viu? Agradecemos sempre. E aquele que quiser se integrar mais, o Chico Xavier está aberto. É só chegar às 7 horas aqui e conversar. Obrigado, gente. Uma boa noite para nós, viu?